Zé Marco da Laje, como a melhor fábrica de laje do Jardim Esperança. Rua Ernesto de Melo, número 80, Rua da Max Bom. Cruzeiro do Sul, agência de serviços. Escritório especializado em instituições sem fins lucrativos, centros espíritas, igrejas e associações de qualquer natureza. Contabilidade, orientação fiscal e trabalhista. Rua Jonas Garcia, 215, sala 110, Centro, Cabo Frio. Fale com o Gelson, 9979-9797. Cruzeiro do Sul, a sua agência de serviços. Bazar Colonial, Rua Érico Coelho, número 166, no centro de Cabo Frio. Te conclama, irmão, de última hora é agora, a ser mais um dos trabalhadores de Jesus. Este templo de amor e de paz, que é o despertar de um novo homem nos induz. Este templo de amor. Boa tarde, meus irmãos. Mais uma vez, nosso programa Espiritismo em Foco. Hoje, dia 23 de março de 2015. E hoje o tema que nós estamos trazendo é um tema que nós já viemos falando já em alguns programas. E da importância desse tema e para chamar a atenção mesmo das pessoas, dos amigos, das pessoas de todas as religiões, que são a favor da vida e que são contra o aborto. Então, o nosso tema de hoje é Vida sim, aborto não. E qual a finalidade do programa de hoje? É falar sobre o curso, né, de multiplicadores, que nós vamos ter no dia 29. E eu trouxe meu querido amigo Luiz Antônio, médico, pediatra, minha querida Dirce, psicóloga. Os dois também fazem parte, junto comigo lá, da Amilagros, que é a Associação Médica Espírita da região dos Lagos. Né? E a gente sempre traz esses companheiros, amigos aqui da Amilagros para falar de assuntos, né, relativos à saúde. E esse assunto que eu sempre falo e dou muita ênfase é de muita importância, o aborto. Então o Luiz Antônio vai falar para todos nós aqui a respeito desse treinamento de multiplicadores que nós vamos realizar no dia 29. Né, vai vir a equipe, né, do Movimento da Cidadania pela Vida Humana, né, Brasil Sem Aborto, não é isso, Luiz? Então, o Luiz vai falar sobre isso, nós temos aqui um monte de perguntas para falar, e para a Dirce, ela vai falar para a gente o lado espiritual, o que a doutrina espírita fala de tudo isso, né, que nós estamos vivendo e que nós estamos lutando, que é a favor da vida contra o aborto. Então, daqui a pouco, no segundo bloco, nós vamos começar a conversar com eles. E antes eu queria dar uns avisos. Nosso sorteio nós vamos fazer em abril, isso para dar oportunidade às pessoas, durante esse programa, desse mês que vem, de ligar. Você pode fazer a sua pergunta hoje sobre o programa, sobre o tema hoje, sobre aborto, sobre o curso, ligando para 2648-9008. Pedir ao Davi que colocasse para a gente aí o telefone na telinha, para que as pessoas possam anotar. Tá? E esse programa está sendo transmitido agora também ao vivo pela internet. Então, avisar para as pessoas, para os amigos que podem assistir de outras cidades, de outros estados, www.jovemtv.com.br. Então, está ao vivo lá o programa pela internet também, tá? Nós ficamos um tempo aí sem o site, com a internet, agora já voltou ao normal, graças a Deus. Semana que vem eu vou ter minha querida amiga Ângela
Beônia, lá da Casa René Peça, e ela vem falar, dando sequência, né, ao nosso estudo, ela vem falar sobre o livro Missionários da Luz, de André Luiz. Então, o terceiro livro da série de André Luiz, nós vamos conversar com ela aqui no nosso programa. Alguns avisos. Do Trabalhador de Jesus, esse mês de abril agora é aniversário do Centro Espírita Trabalhador de Jesus. 92 anos de vida do Centro Espírita Trabalhador de Jesus. Então, a gente tem uma programação extensa durante o mês de abril, e a mais próxima agora que nós convidamos a todos é no dia 11 de abril, é o Festival de Pizza, tá? De pizzas e massas, convites a R$20. Vai ser lá no Trabalhador de Jesus, então estão todos convidados para participar. E no dia 11 também vai ter a noite literária. Vai ser contação de histórias, poesia e esquete. Então virão várias pessoas de várias cidades, de outras cidades, que vão fazer essa noite literária, que é muito legal, muito interessante. Todo ano tem. E as palestras do Trabalhador de Jesus, do Amor e Caridade. Domingo agora é o meu querido amigo, sabe quem vai vir aí, Marcos? Meu querido amigo Francisco Rebouças. E vai estar aqui no Amor e Caridade, domingo às 10 horas da manhã. Tá? Ele podia ficar aqui até segunda, né? Mas segunda já está marcado o programa já. Mas ele vai vir, eu vou marcar ele de novo. E no dia 30, na segunda-feira, Bem-aventurados os misericordiosos, com a minha querida amiga Marta Maria. Na Casa René Peça, hoje, meu querido amigo João Carvalho Neto, lá de Saquarema, ele vem falar sobre intuição, porta para a transcendência. Hoje, 8 horas, na Casa René Peça. Trabalhador de Jesus. Dia 25, Marcelo Turra. Caridade e amor ao próximo. Ó, tá voltando aqui, ó. Tá voltando aqui o retorno aqui, tá atrapalhando a gente aqui, o Davi. Isso, agora melhorou. Então, Marcelo Turra, dia 29, Caridade e amor ao próximo. E no domingo, o Egson Santos, Centro Espírita Irmão Glaucio, lá de Belo Horizonte, Lei do Amor. Então, essas são as palestras das Casas Espíritas. O Segredo do Bem, eu não tenho aqui agora, mas prometo que na próxima semana a gente vai falar sobre o Segredo do Bem também. Vamos passar então agora rapidinho um apoio cultural e a gente volta já para começar já a conversar, porque nós temos muita coisa para conversar, então não vai dar tempo. Temos que aproveitar o nosso tempo, né? Então, rapidinho a gente volta. Bazar Colonial, Rua Érico Coelho, número 166, no centro de Cabo Frio. Zé Marco da Laje, como a melhor fábrica de laje do Jardim Esperança. Rua Ernesto de Melo, número 80, Rua da Max Bom. Cruzeiro do Sul, Agência de Serviços. Escritório especializado em instituições sem fins lucrativos, centros espíritas, igrejas e associações de qualquer natureza. Contabilidade, orientação fiscal e trabalhista. Rua Jonas Garcia, 215, sala 110, Centro, Cabo Frio. Fale com o Gelson, 9979-9797. Cruzeiro do Sul, a sua agência de serviços. Te conclama, irmão, de última hora é agora, a ser mais um dos trabalhadores de Jesus. Este templo de amor e de paz, que é o despertar de um novo homem nos induz. Este templo de amor.
Então, meus irmãos, nós voltamos do nosso apoio cultural. E antes de nós começarmos a conversar, vou pedir para a Dirce fazer uma oração para a gente, para que a gente possa juntos aqui no nosso estúdio, vocês em casa, a gente fazer uma sintonia boa, legal, bacana, para que a gente possa fazer um programa que seja bom, interessante, que possa levar esclarecimentos a todos nós. Tá bom? Então, Dirce, por favor, faz a oração para a gente. Então, meus irmãos, vamos unir nosso pensamento a Deus, pedindo amparo neste momento da prece, a Jesus, nosso mestre amigo, e a espiritualidade maior, para que possa, nesta noite, conduzir nossos pensamentos. A Ti, Pai, dirigimos nosso pensamento, no singelo pedido de que nessa noite possamos falar com incentivo à vida, que possamos abraçar em luz e em paz a todas essas mulheres que, em dúvida, ao que fazer diante do processo da gravidez que se encontram, que elas possam, Pai, ouvir-Te em seus corações, permitindo que essa vida retorne a este planeta e que essa dádiva que irão receber em seus braços se transforme sempre mais em nova luz, que irá restaurar finalmente o amor em toda essa terra. Pedimos que conduza nossas mentes e nossas falas para que, ao chegar a cada um na sua casa, possa estimulá-lo a ser um multiplicador, Pai, da sua palavra, um trabalhador, enfim, da sua seara, e que a espiritualidade maior nos permita, unidos como estamos, sermos nós, no dia de hoje, esses trabalhadores também. Fique conosco, Mestre de Luz. Fique conosco, espiritualidade maior, para que possamos, em seu nome, nesta noite, falarmos. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, meus irmãos, vamos começar a conversar. A doutrina espírita, né, fala para todos nós, né, sobre a reencarnação. Nós já fizemos vários programas aqui e sempre bate. Nós sabemos que quando nós reencarnamos, nós temos uma programação. Sabemos que ninguém é pai por acaso, nem é mãe por acaso. Que tudo tem um planejamento no mundo espiritual. Eu gostaria que você falasse da finalidade da reencarnação. A gente pode até juntar aqui também mais uma pergunta. Se a gente pode considerar a missão da paternidade, é uma missão, a paternidade e a maternidade? E fala também sobre a reencarnação. Dá aí uma entrada para a gente poder continuar esse assunto. Isso, Renato. A reencarnação, ela é uma oportunidade de aprimoramento do espírito, e está lá no Livro dos Espíritos, na pergunta 132, e é um aprendizado, é uma nova oportunidade de nos reorganizarmos emocionalmente, sentimentalmente, perante a justiça divina, perante a nós mesmos e perante a todos aqueles em que, em algum momento, nós tenhamos estado juntos. Quando se pergunta, ao reencarnar, eu venho aqui tão somente para quitar uma dívida, meus irmãos, seria reduzir a muito pouco essa oportunidade que o espírito recebe de refazer-se. Vamos pensando assim, se cada um de nós aqui presente, que temos mais de 15 anos, né? Nós 4 aqui já passamos da adolescência. Hoje, com a maturidade que temos, e voltássemos no tempo dos nossos 15, 16 aos 20 anos, e pudéssemos refazer um detalhe ou outro, não seria muito mais proveitoso com a concepção que temos hoje da vida? Com toda certeza. Muitos até falam isso, né? Ah, se eu pudesse voltar. Ah, não, meu irmão. Nós podemos voltar. Essa é a reencarnação. A possibilidade de eu olhar de uma outra forma, com um novo aprendizado, já que desencarnei, fiquei um tempo junto à espiritualidade, reaprendendo, fiz minha programação. O que é a programação? Junto àqueles a quem eu tenho afeição, simpatia ou dificuldade. E peço a Deus que me conceda essa possibilidade de, junto a essas pessoas, eu refazer uma série de situações que talvez em outro momento, pela ignorância do momento, pela dificuldade do momento, eu tenha cometido. Ou por simpatia, por amor. Ali retorno para ajudar um irmão que, neste momento, precisa desse conhecimento que eu já adquiri na minha encaminhada, nessas reencarnações.
Por isso que, como falando da maternidade e da paternidade, né, é que nós vamos encontrar aí o quê? Como diz André Luiz, quase um sacerdócio, mais do que uma missão. Maternidade e paternidade é quando naquela programação junta-se o espírito que retorna, dois espíritos que já estão encarnados no corpo de um homem e no corpo de uma mulher, e juntos eles se concedem, com a luz divina, essa possibilidade de reaprender e evoluir. É muito fácil para quem tem familiares espíritas, ou você que está num meio espírita, falar sobre reencarnação e crer que ela existe. Aí tem muita gente que está assistindo a gente aqui que não é espírita. E ela não vai acreditar em você. Ela não acredita em reencarnação. Ela crê que isso não exista. Ela crê que vá para o céu. Essas pessoas que não acreditam e que muitas vezes até falam algumas coisas, algumas bobagens, mesmo não acreditando, elas vão reencarnar? Mesmo não acreditando, Marcos, elas irão reencarnar. Muitos até nos falam, eu já ouvi, você também, é uma injustiça a reencarnação. Quer dizer que eu estou pagando, né, por uma coisa que eu nem me lembro? Nós todos acho que já ouvimos isso, né? Uma coisa que eu nem me lembro do que eu fiz. Por isso que nós sempre falamos, vamos tirar a palavra pagar e... Porque eu vou pagar um negócio do outro. Alguns falam isso, né? Eu vou pagar o erro do outro. Do outro, né? Então vamos tirar a palavra pagar, por isso que eu falei no início, né? Vamos tirar a palavra dívida e vamos colocar como uma oportunidade. Por isso que eu digo, pensa, eu ouço também muito isso. Ah, se eu tivesse chance de voltar no passado, eu faria diferente. Nós voltamos ao passado, só que é um passado um pouco mais distante. Então, a dificuldade de aceitar a reencarnação, eu observo muito, nesse sentido de que ao desencarnar, ao perder o meu corpo, eu vou estar em contato com o mundo maior, mas eu vou adormecer. Respeito todas as opiniões. Mas nós temos que parar e pensar. A misericórdia de Deus, ela atinge ao bom e ao mal. Ao que tem já toda uma luz própria e aquele que ainda precisa da luz. Porque senão, aquele que tem luz vai para perto de Deus. Na concepção, né, das pessoas que não acreditam na reencarnação. O que vai acontecer com ele? Ele não vai ter uma nova chance? Vai para o inferno. E do inferno nunca mais sairá? Ué. É isso que a gente tem que começar a repensar. Fazer que tem um outro. Ué. Então, reencarnar, voltar ao corpo de carne, e aí a gente volta pelo viés da maternidade, daí, né, Luiz, a nossa luta, não gosto da palavra luta não, né? Aí eu acho que esse desejo nosso de que as pessoas entendam bem o que seja um processo da gravidez, que é a oportunidade para um espírito voltar, que a reencarnação é uma possibilidade de eu educar os meus sentimentos, dado por Jesus. Dado por Jesus. É isso aí. O Luiz, então a Diz falou para a gente que a paternidade é uma coisa importantíssima, é uma coisa que vem programada. E nós sabemos que o aborto, né, que as pessoas que fazem aborto, estão rompendo essa programação. E o objetivo do nosso curso, ele é muito, muito legal, muito importante, para esclarecer a todos nós. Eu gostaria que você falasse para a gente qual é o objetivo desse curso que nós estamos trazendo aí, que a AME está trazendo, de multiplicadores em defesa da vida humana. Por que nós estamos trazendo esse curso aqui para falar sobre esse assunto tão importante que é o aborto? Sim, Renato. O que tem acontecido nos últimos anos é que tem havido uma grande campanha pró-legalização do aborto. E o mais interessante é que é toda ela baseada em dados falsos, dados que não são verdadeiros. O ministro de comunicação de Hitler, não me lembro bem o nome dele, mas ele dizia que uma mentira... Goebbels. Isso. Ele dizia que uma mentira repetida muitas vezes se torna verdade. Então, a indústria das clínicas lucrativas de aborto, que querem legalizar o aborto, não é a única que querem, outras forças também querem legalizar o aborto no Brasil. Mas ela lança mentiras, e essas mentiras curtas, mas atingem muito profundamente a mentalidade das pessoas.
para fazer uma mudança na opinião. A maioria dos brasileiros é contra o aborto. A maioria dos brasileiros aceita que a vida começa na concepção. Mas uma pequena minoria muito ativa está tentando fazer uma mudança nesse padrão. Então, o Movimento Nacional de Cidadania pela Vida, Brasil Sem Aborto, é um grupo que já surgiu acho que desde 2007, e eles têm evitado várias vezes que a legalização do aborto possa vir a acontecer. E o que é mais importante desse curso que a gente vai fazer? É um curso de multiplicadores em defesa da vida. Esse curso visa principalmente a formação de pessoas habilitadas para dar aulas em turmas de ensino médio, né, jovens de 13 a 18 anos, que estão começando a pensar em entrar na idade de atividade sexual. Vamos mostrar qual é a grande beleza, a grande responsabilidade que é a vida, né, e que não podemos interromper uma vida. A interrupção de uma vida é a morte desse ser. E uma vida humana é muito importante. Então, o objetivo é levar aos jovens essas informações com dados verídicos, dados científicos, orientar essas pessoas para dar palestras para esses grupos. Um dos grandes argumentos que os defensores da legalização do aborto dizem é que aborto não é um assunto de religião. Quem tem religião não pode se meter nisso. 90% dos brasileiros, mais de 90% dos brasileiros de alguma maneira, ou é espírita, ou é evangélico, ou é católico, é cristão. E o quinto mandamento que nós conhecemos, né, é não matarás. Né? Então, a gente não pode aceitar, como cristão, que possa haver a legalização do assassinato. Aliás, no Brasil nem existe pena de morte. Né? Então, como é que a gente pode legalizar a pena de morte para um brasileiro menor de idade, que o embrião é um ser humano vivo, menor de 18 anos de idade, que crime nenhum cometeu, né, sem direito a um advogado e sem direito a um julgamento. Né? Então, esse grupo ele está trazendo agora, o pessoal de Brasília, o pessoal do Rio de Janeiro, para ensinar a gente a dar aulas para esse público, que é o grande alvo, é mudar a mentalidade dos jovens, não essa mentalidade consumista, que a gente consome um ao outro, e quando gera, a sociedade está estimulando os jovens cada vez mais cedo a terem uma vida sexual ativa. E quando o resultado desses jovens imaturos, o resultado dessa vida sexual ativa é a criação de um novo ser humano, o que a sociedade aponta como solução? O aborto. E o aborto é a destruição de um ser vivo indefeso, um ser vivo da espécie humana. Você fala sobre o aborto, mas para a gente falar de aborto, eu preciso dizer em que momento a vida humana começa, para que o ato seja caracterizado como crime. Uhum. Então, eu quero saber, quando que a vida humana começa? A ciência, não a religião. A religião também, mas a ciência já colocou no livro de embriologia básica de qualquer faculdade de medicina, no Moore, a embriologia básica diz, no momento em que o espermatozoide fecunda o óvulo, um novo ser, e se esse espermatozoide é humano, o óvulo é humano, um novo ser humano já existe. Então, a vida humana começa no momento da concepção, da fecundação do espermatozoide pelo óvulo. Isso é um dado científico, que os defensores da legalização do aborto, a primeira e a mais grave mentira, dizem que não é uma vida, não é um ser humano, é apenas um aglomerado de células. Ora, quem não é um aglomerado? Todos os seres humanos são compostos por um aglomerado de células humanas. Né? Quando se advém a morte, esse aglomerado se desfaz. Então, todos nós somos aglomerados. Então, dizer que o embrião é um aglomerado de células é a mesma coisa. Eu também sou um aglomerado de células, todos nós somos. Eu sou um espírito, né? Mas eu uso esse corpo de aglomerado de células para poder atuar no nosso querido planeta. Disse, os filhos nossos estão ligados a nós pelos laços de afeição ou para uma reparação qualquer. Mas eu queria puxar a sardinha para o lado do que ele disse, do aborto. Neste caso,
quando nós cometemos o aborto, numa próxima encarnação desse espírito, ele pode voltar na mesma família e entrar dentro desse caso de reparação? Eu diria... Porque há um débito aí de alguém com alguém. Exatamente, exatamente. Eu diria, inclusive, Marcos, que não seria necessário, talvez, nem na mesma família? Nem a próxima encarnação. É. Talvez nesta mesmo. Porque essa jovem, e uma das coisas que nós sempre pedimos, né, que se olhe bem, é para não condenar a jovem pela atitude dela, mas auxiliá-la a repensar a atitude dela antes que ela queira fazer o aborto e, se já fez, que ela repense e reflita. Nós não estamos, né, apontando o dedo acusador, nós estamos refletindo sobre isso. Agora, na própria encarnação dessa jovem, há uma possibilidade do retorno desse espírito por ela ou próximo a ela, dependendo da dificuldade de quem teve, a própria jovem ou o espírito que estava para chegar, de se reencontrarem. Tá? Vamos pensando assim, que o espírito que chegaria muito necessitava, muito queria, muito pediu esse retorno junto àquela jovem, junto àquele pai, junto àquela família. E essa oportunidade foi cortada no momento do aborto. Esse espírito pode sentir e ficar com esse sentimento negativo guardado. Ficar com esse sentimento de, vamos colocar assim, como você diz, muito que nos assistem, né? Não são espíritos, ficar com o sentimento da rejeição. E ali nasce, como você disse, uma necessidade entre esses dois de reparação, que pode ocorrer nesta ou que pode ocorrer numa futura. Mas uma coisa é certa, esses dois irão se reencontrar. Eu fico imaginando uma mulher engravida e comete o aborto. Vamos imaginar que aquele ser que ia nascer seja um espírito atrasado, vingativo, um espírito que vem de encarnações passadas de crimes, que precisava desta encarnação para poder se recuperar, se reerguer. E é cometido o aborto. Este ser que teve a oportunidade cortada, não pode, já que ele não vai mais nascer, foi cometido o aborto, ter alguma represária com relação à moça que cometeu o aborto, ou o médico, ou a enfermeira, ou o pai, ou as pessoas envolvidas. Ele pode, por ser ainda um espírito ignorante, no plano espiritual, fazer alguma represária contra essas pessoas? Sim, Marcos. No livro No Mundo Maior, de André Luiz, nós temos até histórias trazidas por André Luiz de espíritos que foram abortados, né? Não foi possível a gravidez ocorrer, eles retornarem, e eles permaneceram muito próximos àquela jovem, influenciando a ela com toda aquela carga de sentimentos negativos, e aquela jovem, já com seu sentimento de arrependimento, recebendo toda aquela carga e entrar num processo de maior adoecimento. E ali, a dificuldade que os espíritos tiveram, inclusive, de acalmá-lo e mostrar a ele que a oportunidade poderia vir também pelo corpo de uma outra jovem, de uma outra pessoa, que a oportunidade da vida não se esgotava ali, devido ao aborto daquela jovem, mas poderia vir numa outra oportunidade. Eles imantaram-se. Imantando-se, o que ocorre? Um sente a vibração do outro. Algumas mulheres, em reencarnações posteriores, muitas das vezes apresentam dificuldades no processo do engravidar. Nós não podemos falar que eu estaria sendo leviana ao dizer que porque em outras oportunidades, em outras vidas, cometeram aborto. Jamais poderia falar isso. Mas quantas mulheres hoje sentem um desejo infindável de serem mães, lutam contra a natureza do seu corpo, que não consegue, às vezes, segurar, né, ou usar uma linguagem mais comum, segurar aquela gravidez, e elas começam a cuidar de crianças, são amorosas com seus sobrinhos, adotam. Adotar.
adotam uma criança, elas começam a sentir nelas um desejo tão forte da maternidade que elas, inclusive, passam a não ter um filho, a ter vários filhos, não todos adotivos ou todos dentro da casa dela, mas cuidando de várias crianças. Aí nós vamos encontrar pessoas trabalhando em orfanato, dedicando seu tempo lá, perdoe, mostrando a elas mesmas e quitando-se junto à justiça divina de um ato cometido de uma forma impensada numa outra reencarnação. E aquele espírito? Se ele permanecer ainda nas suas mágoas, na sua dificuldade, também será acompanhado por espíritos de luz até que ele se acalme e ele mesmo se permita o retorno ao seu corpo de carne. Assim, ele também se reajustando perante a lei divina. Uma coisa é certa, tudo estará sempre sob o comando de Deus. Com certeza. O Luiz, diz para mim aí uma coisa que é minha curiosidade e que a maioria dos brasileiros desconhece e é importante a gente colocar bem. É verdade que milhares de mulheres morrem de aborto no Brasil todos os anos? Isso é uma verdade? Não. Essa é uma outra grande mentira criada, inclusive a ONU também até ajudou, a OMS ajudou a difundir essa informação errada. O interessante é que a OMS chegou a cobrar do Brasil uma posição para a legalização do aborto, porque, segundo elas, 200 mil mulheres morreriam por aborto clandestino, complicações de aborto todos os anos no Brasil. Isso não é um órgão, a gente tem que lembrar que a ONU tem interesse, a OMS tem interesse na legalização do aborto, até por uma questão de controle populacional. Os países principais que regem a ONU querem que os países em desenvolvimento não cresçam tanto sua população para poder não consumir a matéria-prima. E a OMS, ela lançou essa pressão e eu, diante disso, 200 mil realmente é um problema muito sério. Eu fui investigar, fui procurar no DataSUS. E qual não é minha surpresa? Quando eu vejo que nos estudos de mortalidade de mulheres global, de todas as causas de mulheres em idade fértil, porque mulher que não está em idade fértil não pode morrer em consequência de aborto. Então esse estudo foi só baseado na quantidade de mulheres brasileiras que morrem todos os anos por todas as causas, incluindo aí o aborto. Esse gráfico mesmo, esse gráfico que está aí no momento, está mostrando na parte de cima que esse número, que é a parte azul da superior, gira em torno de 64 mil mulheres que morrem por todas as causas no Brasil. Como é que pode? Se morrem em média 64, às vezes um pouco mais, um pouco menos, como é que pode, dessas 64 mil mulheres que morrem todos os anos, 200 mil são por complicação de aborto? Mas isso ficou tão difundido, foi tão explicado. Depois a ONU, a OMS chegou e falou, não, são 200 mil internações para curetagem. Não importa que seja aborto clandestino ou aborto espontâneo. Eles não classificam isso. Mas são 200 mil. Então, eles botaram o número, mas o mal já estava feito. A informação errada. E tem pessoas, tem autoridades, tem médicos em importantes posições que repetem isso sem fazer o que eu fiz, checar se essa informação é verdadeira. Não pode morrer 200 mil mulheres de aborto, se em média morrem 64 mil mulheres. É matemática básica, álgebra simples. Então, isso é uma coisa oficial, né? Que é do DataSUS. Dizem, isso é do DataSUS, 64 mil mulheres morrem por todas as causas. Vem cá, agora falou no governo, já quiquei na minha tamanca. Veja bem, oficialmente 64 mil mulheres morrem... Em média. Em média, 64 mil mulheres morrem por ano no Brasil. Por todas as causas. Por todas as causas. Mulheres Assassinato, doente, Exato. assassinada, todos os tipos, suicídio e tal. E a ONU diz que foram 200 mil. E o governo fica calado e engole isso? Não, e ainda disseram... Eu acho estranho, porque a obrigação do governo será, não, ONU, que é isso? A ministra... Está mentindo. A ministra se defendeu na época. Houve até uma retratação do OMS, mas a informação, aquilo que eu falei, uma pequena mentira lançada, uma grave mentira lançada, pequena em tamanho de informação, mas ela
ela perdura. Repetida, como Depois você falou, eles corrigiram as 18 mil internações, tudo isso, mas a ministra, na época do governo, falou, realmente o aborto está estacionando a principal causa de morte de mulheres no Brasil. Aí eu, de novo, então, peraí, vamos checar isso. Aí uma mulher comete um aborto lá fora, sai, dá uma hemorragia, entra no hospital por causa da hemorragia. Aí vai sair no atestado de óbito que morreu por hemorragia. Não morreu por aborto. Não, quando chega no hospital com hemorragia, não vai sair no atestado que houve uma hemorragia decorrente de aborto. Não necessariamente vão dizer que o aborto foi um aborto provocado, mas isso vai sair no atestado de óbito. Isso é investigado. Tá? Não é esse percentual todo. Daqui a pouco a gente vai entrar nesse assunto também. E esse papo que espalham por aí que o aborto é a causa principal das mortes das mulheres? Exatamente, eu fui conferir isso. Você conferiu isso também? Você contou? Vamos ver no DataSUS, acho que é o... Mas todas essas informações estão na internet. Estão na internet. São acessíveis. As informações reais. Reais. Então elas são fáceis. É fácil desmentir o que a Organização Mundial de Saúde fala. As pessoas não repetirem, né, as coisas como se repetem e não ter a curiosidade de chegar e ver a realidade. Ali está o outro. É o próximo. Deixa eu ver isso. Esse está um pouquinho pequeno, mas ali está as causas. É o gráfico das colunas, quais são as causas de mortalidade de mulheres em idade fértil. Como falei, se não é idade fértil, o aborto não vai estar incluído. Isso, aumenta um pouquinho aí. A primeira coluna, a principal causa de morte de mulheres em idade fértil no Brasil são problemas do aparelho circulatório, cardiocirculatório. A segunda, câncer. A terceira causa é externos, que você me falou, assassinato, acidentes, né? Mortes violentas. Mortes violentas. A quarta, se eu não me engano, doenças infecciosas. A quinta, que está ali, está incluída problemas respiratórios. E aquela última menorzinha ali, que você não vai dar para ler, mas é 3% das causas ligadas da idade fértil, a morte de mulheres em idade fértil, as ligadas à gravidez, ao parto e ao puerpério. Não é de aborto. 3% da mortalidade de mulheres em idade fértil é ligado à gravidez, parto e puerpério. Agora a gente pode passar para o outro, aquele que tinha vindo antes. Passa para o outro, Davi. O outro slide. Aquele que você botou antes. Coloca aí, Davi. Então, você vai ver aquele verde clarinho, naquele verde clarinho as causas do aborto, como causa de mortalidade materna. Tá. Se você for ver, ele é até a terceira ou quarta causa, segundo essa pesquisa, mas varia entre 7 a 9, não chega a 10% das causas de mortalidade materna. Ou seja, são todas as causas de mulheres que morrem em decorrência de complicações da gravidez, parto e puerpério, que é o período após o parto. Ou seja, se menos de 3% das mulheres que morrem em idade fértil, que morrem, são ligadas à gravidez, ao parto ou ao puerpério, e se desses 3%, menos de 10% é ligado ao aborto, e olha, estou falando aborto incluindo aborto espontâneo, que a mulher desejava muito filho, mas infelizmente não deu certo, e ela complicou e acabou por falecer, incluindo aí a mola hidatiforme, que é uma doença da placenta, não cabe aqui a gente entrar em detalhes, e a gravidez tubária, que também está nesse contexto, são duas coisas graves. Então, nem todos aqueles 10% estão ligados a aborto clandestino. Então, se 3% é ligado à gravidez, e desses 3%, 10% é ligado ao aborto clandestino ou espontâneo, significa que menos de 0,3% está ligado ao aborto. Como é que pode essa informação? Agora, lança essa informação fica grudada na mente das pessoas. O aborto é um grande problema de saúde pública. Bom, eu acho que é um grande problema de saúde pública, sim. Por quê? Se eu aceitei esses dados, eu tenho que aceitar, eu acho que é exagerado, eu questiono esse dado, mas o mesmo DataSUS diz que no Brasil ocorre por volta de 1 milhão ou mais de abortos clandestinos no Brasil.
todos os anos. Isso significa dizer que 1 milhão de seres humanos incapazes de se proteger, de se defender, em estágio de embrionário ou fetal, são mortos todos os anos. Isso dá mais ou menos 2 bebês a cada minuto. 2 bebês dentro do útero morrem a cada minuto. Se fosse verdade também aquela estatística de 200 mil, também, só parar para pensar um pouquinho, significa que a cada dia 550 mulheres grávidas morreriam todos os dias. A gente já vê essas mulheres aparecendo ao nosso redor. É verdade. E onde é que estariam as autoridades? Né? Então não é isso. Onde é que estão esse furo jornalístico? Os jornais não iam investigar isso? Com certeza. Não é a realidade nem de longe. Não, É verdade, não é a realidade do Brasil. E a mulher que morre, ela não vai presa. Então o que impediria a família de processar os médicos travestidos, carrascos travestidos de médicos que fizeram o aborto? É verdade. Eu estou imaginando aqui os números. A Organização Mundial de Saúde diz que no Brasil são 200 mil mulheres que morrem de aborto. Aí você me disse que, na realidade, 60 mil é que morrem as mulheres férteis de todas as causas. Dessas 60 mil, 3% é relacionado à gravidez. 3% de 60 mil dá 18... Acho que 1.800. 1.600, mais ou menos. 3 vezes 6, 18. 1.800 pessoas. Não é isso? 1.800 mulheres. 1.800. Dessas 1.800, 10% são com relação ao aborto especificamente. Nem todos são devido a aborto provocado. 10% de 1.800 dá 180. Então, mais ou menos na realidade, são 180 mulheres por ano no Brasil que morrem em função do aborto. De todos clandestinos e espontâneos. A gente pode colocar mais ou menos... Não, eu estou estarrecida porque 180... Vou botar 1.000, vou arredondar, vou botar 1.000. Para 200 mil é uma diferença astronômica. E é incrível como as pessoas aceitam sem questionar. E começam... Eu acredito que as pessoas que são favoráveis à legalização do aborto, nem todas as pessoas, não são pessoas sórdidas, são pessoas que estão realmente preocupadas com o seu semelhante, mas estão sendo manipuladas. Por quem? Por interesses econômicos, interesses de países que não querem que a população brasileira cresça. Interesses de clínicas de aborto. Falam também, mas as mulheres que têm dinheiro podem abortar em clínicas seguras, sem risco nenhum, enquanto as pobres da periferia vão abortar com insegurança. Se a gente legalizasse, não haveria mais esse risco. O argumento deles para legalizar, quando eles aumentam esse número, como você está falando aí, qual é o argumento que eles usam para botar um número lá em cima para poder aprovar o aborto? É para quê? No da OMS... Eles acham que ele vai diminuir? Eles disseram que confundiram. A gente se confundiu, não é morte, é internações. Tá. Mas depois essa informação ficou já enraizada. Aquilo que você falou, nós sabemos que o movimento para aprovar o aborto no Brasil é uma minoria que são muito bem organizados. Os argumentos que eles usam é que morrem muitas mulheres no Brasil, 1 milhão. 1 milhão não. 1 milhão são os abortos que são cometidos. Sim. Desse 1 milhão, 200 mil morreriam. Uma em cada 5? 200 mil. Então, o argumento é que morrem muitas mulheres em abortos clandestinos. Eles estão querendo dizer o quê? Se botar em clínicas vai diminuir? É isso que eles querem? Mas a realidade é essa. Nós sabemos que nos Estados Unidos foi aprovado. E acontece isso nos Estados Unidos? Isso é um outro fato interessante. Nos Estados Unidos, o aborto virou uma grande indústria. Com certeza. Então, o Dr. Bernard Nathanson, ele foi um dos fundadores da associação para promover o aborto nos Estados Unidos quando não era legal, na década de 70. E ele, de fato, o grupo conseguiu. E ele fala que o número de abortos que havia realmente devia ser de volta de 200 mil, mas eles aumentavam para 1 milhão, para parecer que era um problema de saúde pública. O número de mortes eram por volta de 200, mas eles botavam também para 100 mil, ainda menos que aqui no Brasil. E isso também lá repercutiu e acabaram legalizando, através do judiciário, não do legislativo, o aborto naquele país. E desde então, houve um aumento real. Passou para 1 milhão realmente, depois 1 milhão e 200, chegou acho que até 1 milhão e 300,
E devido atualmente aos grupos de pró-vida nos Estados Unidos conseguindo restringir mais as facilidades para o aborto, está começando a reduzir agora. Então você está querendo dizer que quando foi aprovado nos Estados Unidos, aumentaram-se muito os números de abortos nos Estados Unidos? Muito. Extremamente. Então a realidade é totalmente diferente do que eles pregam. Passou a ser totalmente diferente do que eles pregam. Veja bem, o Renato está perguntando se aumentou o número de abortos ou aumentou o número de abortos que já existiam, mas que eram desconhecidos, porque não existia a legalidade, aí se fazia na ilegalidade. Como agora é legal, a pessoa vai e faz, normalmente, e é computado na estatística esse aborto, que em outra ocasião não era. Então, veja bem, é realmente um acréscimo do aborto ou somente a regularização legal do ato? De qualquer maneira, era estimado mais ou menos que fosse 1 milhão. Depois passou para 1.200.000, houve um aumento. Mesmo que isso fosse verdade, o próprio Nathanson, que ele foi um dos responsáveis pela legalização do aborto nos Estados Unidos, que depois que, com a criação do ultrassom, que ele, fazendo ultrassom, ele viu os bebês se mexendo, ele falou, estou tirando vida de ser humano. Ele largou, ele era um diretor das maiores clínicas de aborto nos Estados Unidos, ele parou, ele mesmo é responsável por mais de 20 mil abortos. Então ele parou de fazer aborto e passou a lutar pela vida dos embriões, dos fetos humanos. Ele fala que eles achavam que era 100 mil, mas eles aumentavam. Ele era um dos que estavam participando dessa campanha para promover. Para poder legalizar. Mas mesmo assim, de 1 milhão, mesmo que fosse real, as estimativas, que realmente você está com razão, não são estatísticas a gente faz com números, estimativas presume-se que seja, de forma indireta, que seja aquele número. Mas de 1 milhão passou para 1.200.000, 1.300.000, ou seja, aumentou a quantidade. Então na verdade... Principalmente, se você assistir aqui um filme chamado Blood Money, um dinheiro sangrento, que mostra como funciona a indústria do aborto nos Estados Unidos. É muito lucrativo. E essa indústria quer se implantar no Brasil também. E é isso que a gente está tentando mostrar, que essas pessoas que de boa fé lutam pela aprovação do aborto, chequem. No mínimo, não é irritante ser manipulado? No mínimo, veja o que vocês estão falando, se é verdade realmente. Não vamos acreditar, ter fé, eu acredito que esse número é verdadeiro. Cheque. Né? Os defensores do aborto são os primeiros a dizer que fé não entra nessa história, então não tenham fé em números abstratos. Chequem. A gente vê no Brasil que não é bem assim. Como eu estava falando, no Brasil dizem que é 1 milhão. Eu estimo que seja também por volta de 100 mil, mas vamos aceitar isso. Se é 1 milhão, é um grande problema de saúde pública, porque 1 milhão de crianças são mortas todos os anos. Dois bebês são mortos a cada minuto. Cadê eles? É só fazer as contas. Cadê eles? Cadê essas mães que a gente não vê? Né? E, com certeza, se acontecesse isso, a mídia, né, as televisões, eles estariam alardeando isso aí, falando. No ano passado... Como aconteceu um caso, né? No ano passado... Daquela mulher que sumiu, que desapareceu. Deveria ser isso todo dia, 550 por dia. Né? Não ia faltar assunto, né? No entanto, no ano passado, inclusive, não foi divulgado, mas os 2 abortamentos que foram muito divulgados no final do ano passado, já estavam entrando no 2º trimestre. Já tinham mais de 12 semanas. Então, pelo que eu entendi, você falou que lá nos Estados Unidos eles aumentaram muito para mais de 1 milhão. Em todo país que é legalizado o aborto. E, na verdade, então, quando as clínicas foram legalizadas, continuou 1 milhão, 1 milhão, ou seja, não diminuiu nada. Se os argumentos deles era de aprovar o aborto para diminuir o aborto, não aconteceu. No mínimo ficou a mesma coisa. Nos Estados Unidos, não. E eles querem, no Brasil, o mesmo argumento. Em outros países, existe outra mentira que é jogada, e para poder desmentir, nós temos que falar muito, as mentiras são pequenas e fáceis de serem assimiladas. Os desmentidos são difíceis, as pessoas não veem, não leem. Então, um outro argumento que falam, nos países onde o aborto foi legalizado, o número de abortos diminuiu. Veja, por exemplo, o Uruguai. Então, o que acontece? No Uruguai diziam, se eu não estou me equivocando dos números, que cerca de 34 mil mulheres faziam um abortamento clandestino todos os anos. Um estudo do Dr. Koch, da Universidade do Chile, ele falou, não é bem assim. Pela minha avaliação, são entre volta de 3.200 a 5.200. Quando o aborto foi legalizado no Uruguai, no primeiro ano, contabilizaram aproximadamente 4 mil abortos. Ou seja,
se transformou em legal e ficou menos perigoso, as pessoas vão procurar menos, isso não faz sentido. Ou seja, quem estava com a razão? Os que diziam que haviam 34 mil mortes todos os anos, 34 mil abortos todos os anos no Uruguai, ou o Dr. Koch, que falou que eram por volta de, exatamente o número, 4 mil. Aí o que eles disseram? Ao invés de reconhecer realmente o nosso número que a gente falou, realmente já estava hiperinsuflado para estimular as pessoas a pensar que o aborto era um problema de saúde pública no Uruguai. Não, eles não falaram isso, está vendo? A gente legalizou e diminuiu. Disse. Nos outros países onde foi feito isso, onde foi feitos os estudos, sempre vai haver um aumento do número que é pré-legalização. Depois há um leve declínio. Os defensores da legalização do aborto falam só desse leve declínio que vem após um súbito aumento da legalização, mas não falam que houve um aumento antes. Nunca vai chegar, esse leve declínio nunca vai chegar aos níveis pré-legalização. É lógico que é seguro e não é ilegal, vai ser mais fácil de ser feito do que o que é inseguro e pode dar cadeia. É verdade. Dirce, você falou há alguns minutos que há um compromisso muito grande da mulher que comete o aborto. Ela se compromete com aquele espírito que deveria nascer, ela se compromete com a justiça divina, que ficou compromissada, ela cometeu um crime. Os médicos que ali fizeram, ou a enfermeira, ou a parteira, ou a desconhecida que ali esteve fazendo, todos eles se comprometem com a justiça divina e todos eles vão responder por isso. Mas a pergunta que eu quero fazer é o seguinte: o país que legaliza o aborto, o país, nos Estados Unidos já aconteceu, em outros países já aconteceu, no Uruguai, o Brasil não aconteceu, está em vias de acontecer. O país que legaliza o aborto se compromete? Com certeza, Marcos. Infelizmente, na época, quem trouxe essa informação foi até a doutora Marlene Nobre, que veio desencarnar esse ano pela Associação Médica Espírita do Brasil, que o Brasil, infelizmente, caminha a passos largos para, vamos chamar assim, né, para esse karma coletivo, ou seja, através de leis escondidas, pequeninas mentiras, aprovações de uma situação aqui que envolva a mulher, proteção da mulher de uma outra forma, proteções estranhas ocorrendo e sendo aprovada, né, pelos nossos políticos no Congresso, o país, o Brasil, começa a se comprometer perante a justiça divina ao permitir que vidas não consigam estar aqui conosco, podendo se reajustar, podendo viver, podendo ter essa nova oportunidade, como nós quatro que aqui estamos, tivemos essa oportunidade. Porque se nós aqui estamos, é porque um dia assim foi possível. As nossas mães permitiram isso. E nós não sabemos o que as nossas mães talvez possam ter passado até no momento em que elas precisaram, né, deixar com que a gravidez ocorresse. Eu ouvi agora os dados, os números, e me chama muito a atenção, porque essas estatísticas todas são verdades. Eu posso não ter uma religião, posso não acreditar em nada, eu posso não ter um olhar, né, dentro dessas instituições religiosas, sejam elas quais forem. Mas se tem uma coisa que eu não posso fugir, são dados estatísticos, é matemática. E uma coisa eu fiquei aqui me perguntar, qual o interesse, além da indústria? Qual o interesse se nós estamos falando do espírito? Por que algumas pessoas, um grupo tão grande, se formos falarmos, né, incentivam essa atitude? E por que grupos tão pequenos ficam lutando para que não ocorram os abortos? E aí eu comecei a me imaginar, a lembrar das guerras. A indústria também movimenta a guerra. A indústria também promove as guerras. Existem países que são bélicos. Existem países que eles lidam com a situação antagonista a eles, retirando a vida. Então nós temos que prestar atenção nisso. Se nós falamos que a programação reencarnatória é um reajuste, muitos de nós, quando mergulhamos no corpo de carne,
nós momentaneamente esquecemos da nossa necessidade do reajuste quando estamos diante, novamente, daquilo o que sempre fomos. Muitas das vezes permanecemos estacionados em pensamentos antigos. Então não conseguimos ainda conceber a vida tal como ela é, como uma fonte de possibilidades, uma fonte divina. Então, para muitos, promover o aborto não é o que nós estamos discutindo aqui. Na cabeça de muitos, promover o aborto é dar, é horrível a gente pensar isso, uma solução. E que solução é essa? Tirar uma vida? Porque não é isso que a guerra faz? Não é isso que a fome faz? Não é isso que nós promovemos às vezes em continentes como é o caso da África, a morte de tantos, ou como nós estamos assistindo, né? Ocorrerem aí alguns países. Então, nisso que nós temos que observar, espíritos reencarnam sem ainda entender a possibilidade da vida e incentivam. Então, nós não falamos só do aborto, nós estamos falando de que temos que respeitar que a vida não inicia e termina nesse aglomerado de células, né? Ela é mais do que isso. Eu tenho certeza que dos quase 600 deputados federais que estão em Brasília, eu tenho certeza que quase 90% é cristão. Cristão espírita, católico, evangélico e principalmente nós temos que cobrar dessas pessoas, principalmente daqueles que estão compromissados com a religião. Porque nós temos pessoas envolvidas no meio espírita, lá no Congresso, nós temos pastores e bispos no Congresso, nós temos pessoas ligadas à Igreja Católica no Congresso, nós temos pessoas ligadas a outras religiões no Congresso, e cadê que essas pessoas não se manifestam contra o aborto publicamente, indo na mídia, dentro das suas igrejas? Essas pessoas deveriam ser o baluarte, a linha de frente da luta contra o aborto. Mas o que se vê no Congresso é uma omissão e um incentivo à prática da legalização do aborto. Por outros interesses, né, e além de outros interesses, porque há um interesse econômico nisso. Então, nós que temos os nossos eleitos, que nós votamos, e que muitas vezes são pessoas... Cobrar deles, um posicionamento. Porque Verdade. É inconcebível que a gente eleja um deputado federal e colocar lá em Brasília e ele ser omisso em relação a isso. Se a própria igreja, a própria religião condena essa prática. E os nossos representantes lá em Brasília, que são pessoas ligadas à religião, ficam caladas. Então nós, pessoas ligadas à religião, que temos um conhecimento, que temos os nossos representantes em Brasília, devemos cobrar deles. Ou então, na próxima eleição, não votar neles. Mas é isso que nós temos que fazer. Porque nós temos que nos conscientizar. É assim que a gente vai agora, mudar. nós... votar neles de novo, a Disse acabou de dizer, há um comprometimento muito grande da mãe que comete um aborto. Agora, o país está se comprometendo. Dentro do meio espírita, nós sabemos a destinação do Brasil para o futuro. Nós sabemos. Eu diria até, Marcos, que e nós estamos comprometendo isso. Que o comprometimento dessa mãe é menor perante aqueles que fazem a lei. Porque ela pode estar no momento de quê? De desespero. Ela pode estar no momento eu vou falar uma palavra um pouco mais pesada, da ignorância do não saber a própria atitude que está tomando e quais as consequências. Essa mulher não, esse casal, vamos colocar assim, pode estar envolto numa série de circunstâncias da vida dela. Mas aqueles que fazem a lei, eles estão ali sendo colocados para pensar no bem-estar de todos, na união, na possibilidade de todos encontrarem o quê? Um bem-cuidar. Então, quando o país, quando o Brasil caminha a passos largos para a legalização do aborto, através das leis promovidas por políticos, eles começam a construir para eles grandes dívidas perante a lei divina. E reverter esse processo, depois de já instalado, uma lei já instalada de legalização, para reverter isso é dificílimo. Dificílimo. Agora, eu vou me colocar agora na posição de quem está nos assistindo e que teve uma situação complicada. Eu disse, olha só. A moça foi estuprada, passou numa rua, foi estuprada, ficou grávida. Este é um argumento
um dos principais argumentos de quem quer a legalização do aborto, através da violência. Então, este argumento da prática da legalização, de se legalizar o aborto por causa de uma violência sexual, este argumento é válido? Podemos aceitar a fazer o aborto porque a menina foi estuprada? Isso, Marcos. Quem passa por uma violência sexual, a mulher que passa por esse abuso do seu corpo, gera traumas nessa mulher enormes, que ela irá carregar talvez muito, muito tempo. Primeiro que a mulher envergonha-se do que aconteceu, tem dificuldade de falar sobre isso, de expor, né, o problema que ela está passando. Se ela descobre, passado algum tempo, a gravidez, é um segundo momento muito doloroso. Esse é um caso que nós temos que cuidar dessa pessoa, dessa mulher, com muito zelo, com muito carinho e com muito respeito. Mas, ali eu diria que tem 3 vítimas. O abusador ou o estrupador, a mulher e a criança. Porque a concepção ocorreu, já é uma vida. Ali nós temos 3 vítimas desse fato. Tá? Aquele que fez o abuso é outro que já está a infringir uma lei dos homens e de Deus. É um ser, é um espírito que reencarnou e ainda não conseguiu compreender um princípio que une 2 seres humanos, o amor. Então, esse irmão ele ainda está adoecido, ele tem ali um transtorno. Ele precisa que a gente tenha esse olhar de que é uma vítima e que em algum momento esse crime dele será julgado. Talvez primeiro perante as nossas leis, mas acima de tudo perante a lei de Deus. E essa mulher? Essa mulher, ela tem aí com ela a decisão de deixar essa vida vir ou parar essa vida. E quando ela tem essa dúvida e ela tem as leis, as pessoas incentivando, tem todo um grupo de situações falando para ela, não deixe essa criança nascer, não deixe essa criança nascer, muitas das vezes ela inclina por não deixar essa criança nascer. Agora deixa eu lhe perguntar, a criança também é uma vítima. Quando falamos de programação reencarnatória, né, no início hoje do programa, nós ouvimos também as pessoas falarem assim, eu não pedi para nascer. Meus irmãos, pedimos sim. Tá? Pedimos uma oportunidade, pedimos uma chance. E às vezes ali encontra-se alguém que está pedindo uma chance. Vocês podem falar assim, mas por um viés de violência tão grande, nós não falamos de vidas passadas? Vamos entender vida espiritual assim. O que somos hoje também são reflexo, também não, são reflexo daquilo que já fomos em outras vidas. As dificuldades que enfrentamos hoje são burilamentos do nosso espírito. Não estou a dizer que essa mulher ou essa criança, que eles precisem passar por esse ato de violência, porque o ato de violência, já dizia Jesus, o escândalo é necessário, mas ai, pela mão de quem vier o escândalo, eles ali se encontram numa nova possibilidade de repensar, de rever como pode ser o ato de amar. Então, essa mulher, ela precisa ser incentivada aqui, a pensar na vida que está dentro dela, a começar a entender que esse ser que cresce dentro dela, ele é vítima tanto quanto ela. Mas ali pode estar alguém que pode vir a auxiliá-la nessa reencarnação, que pede para vir junto a ela, como ali pode estar alguém que pede para estar junto dela por uma reparação. A vida começa ali, naquele momento da concepção, como nós aqui o entendemos. Mas a vida desses 2 espíritos já segue juntos por muitas e muitas outras reencarnações. Nós temos que sempre ampliar a nossa visão de vida, porque ali estão 3 vítimas que neste momento, deste encontro tão dolorido, finalmente se reencontram. É verdade. Bom, nós estamos falando aqui das leis, das pessoas, de uma minoria que está tentando aprovar o aborto no Brasil, onde a maioria dos brasileiros são contra, mas a maioria dos brasileiros não param para pensar sobre isso. Mas existe alguns deputados, alguns políticos que são cristãos, que pensam nisso. E fizeram o Estatuto do Nascituro.
Vamos falar das coisas boas também, que nós temos aqui juntos agora, mostrar para as pessoas, incentivar e mostrar que você também que está na sua casa pode ajudar a que a gente possa abraçar, principalmente, como você falou, o Marcos perguntou, do caso do estupro. Né? Então, o Estatuto do Nascituro, eu gostaria que você falasse sobre ele, a finalidade dele, que está lá no Congresso para ser aprovado. E o que é? E o que é. Quero que você fale que a importância que vai entrar agora de todos nós que somos cristãos, aquelas pessoas que são a favor da vida, para ajudar a gente nesse projeto que é o Estatuto do Nascituro. E se você souber, já que é uma coisa boa, você sabe de quem é a lei? No ex-senador Boassuna, Luiz Boassuna, não me lembro exatamente o nome Boassuna? dele. Da Bahia. Da Bahia? Da Bahia. Então, explica para ele o que nós podemos fazer para ajudar. Em relação ao estupro que foi comentado, algumas coisas interessantes. Dizer, primeiro, que isso é um argumento para a legalização do aborto. Só que o artigo 128, ele diz o seguinte, 128 do Código Penal, não se pune o crime do aborto, porque sempre vai ser crime tirar a vida de um ser humano. Em dois casos, em caso de risco de vida para a gestante, o que hoje em dia tem se tornado cada vez mais raro com o avanço da medicina. E em segundo, em caso a mulher deseje, de risco do aborto, da gravidez ser devido ao abortamento. Desde o consentimento da mulher, feito com médicos, com consentimento da gestante ou do seu tutor legal. O estupro que você está falando. Do estupro, em caso de estupro. São dois casos, No caso de estupro, então... Que a lei permite. Legalizar o aborto por conta do estupro não é necessário, porque isso já faz parte da lei. A mulher e o médico que fazem o aborto nesses casos, independente de concordar ou discordar, eles não vão ser punidos. Nesse caso, usado no estado de necessidade, pela lei humana. Pela lei humana, pela lei dos homens, não é punido. Então, não justifica legalizar o aborto por conta disso. Mas é sempre levantada essa questão, uma vez que essa questão já é resolvida pela lei, não há por que a gente justificar isso para legalizar. Outra coisa é, a mulher que sofre uma violência sexual, como o estupro, ela, em decorrência disso, ela engravida, ela está levando uma vida no seu ventre. E essa vida também é do filho dela. E quando a sociedade, na nossa cultura de morte, a empurra, dizendo, mas você vai carregar essa barriga, que vergonha, quando a mulher deveria ser enaltecida. Uma mulher que não culpa o bebê, como aquela barriga é uma vergonha, a gente tem que enaltecer a figura da mulher. Mas a nossa cultura culpa a vítima. A mulher é estuprada, é violentada, engravida todo mundo. Ali, engravidou do estuprador. Ela disse, olha ali que mulher corajosa, não está punindo o seu filho inocente. E essa mulher mesmo, que, empurrada pela nossa cultura de morte, acaba por fazer o aborto, ela está sofrendo uma segunda agressão. Ela vai para o resto da sua vida pensar, poxa, eu fui estuprada, mas tirei a vida de um outro ser humano. Um ser humano que era meu filho. Também era como a Disse falou, da vítima, que é a pessoa ignorante que a violentou. Mas, antes de tudo, no Brasil não tem pena de morte. Muitas vezes o estuprador nem vai para a prisão. Porém, existe pena de morte, sim, para o filho da vítima de estupro, sem ter direito, que é um menor de idade, menor de 18 anos, sem ter direito a advogado de defesa, um julgamento justo. E nem pode se defender. Ele nem pode se defender. Então, a gente tem que pensar, avaliar isso. Só porque ele não pode falar, ele não tem direito a se defender, então vamos defender ele, vamos nós defendermos. E outra coisa, quando estava vendo nesse assunto, Renato, eu estava pensando sobre esse assunto, me veio uma imagem da ostra. A ostra, quando sofre uma agressão, quando uma areia entra dentro dela e começa a agredir o seu corpo, o que acontece? Ela se fecha. Ela forma uma pérola. Isso aí. Então, a gente Deus amaldiçoou essa mulher com uma gravidez. Vamos pensar de outra maneira. De uma coisa trágica, vem uma coisa positiva. Com certeza. Uma oportunidade de redenção para essa mulher, para esse bebê que está por vir, e quem sabe até arrependimento da pessoa que infligiu a violência do estupro. Fala para a gente do Estatuto do Nascituro. Em relação ao Estatuto do Nascituro, é um estatuto que já está correndo muito tempo no Congresso, mas ele não é aprovado, que é para dar
já temos o Estatuto do Idoso, o Estatuto do Adolescente, e o ser humano, dentro do seu abrigo no útero, ele ainda não tem um estatuto para sua proteção. Né? Então, o Estatuto do Nascituro visa essa proteção ao bebê, melhorando o pré-natal, dando direitos ao bebê, logo os direitos de herança, só depois que nasce. Porém, o bebê ter direito à vida. Não haver agressões, como, por exemplo, essa campanha de querer legalizar o aborto por motivos falsos. Fúteis até. Então, como eu falei, a grande estratégia das pessoas que querem legalizar o aborto é usar de mentira. Então, o que ele é chamado? A bolsa estupro. Como se o estuprador fosse ganhar uma bolsa. Na verdade, o que acontece? O artigo 13 desse estatuto dá à mulher, caso ela venha engravidar decorrente de estupro, uma outra opção além de abortar. E se essa mulher, ela não quer punir o filho, ela não quer ficar com a criança, ela pode doar esse bebê após engravidar, mas ela sabe, isso é uma vida. Eu não vou fazer uma violência com outro só porque alguém fez uma violência comigo. Então, mas eu não tenho condição, talvez até pudesse criar essa criança, mas eu não tenho condição. Ela pode doar esse bebê. Ou, caso ela queira cuidar dessa criança, do filho dela, o Estado vai permitir, nós já temos bolsa para tudo, mas o Estado vai permitir que ela possa receber uma ajuda para poder, ela que não foi protegida pelo Estado, o que foi possível que ela fosse violentada, ela vai ter uma opção de uma ajuda para poder cuidar dessa criança. Até se o estuprador for identificado, ele puder arcar ele vai pagar. Isso não quer dizer que ele vai ter direitos de paternidade, não. Isso quer dizer apenas que ele vai ter direito, vai ter obrigação de pensão. Então, a finalidade é amparar a mãe, amparar o bebê, o futuro, dando condições de vida para que a mãe evite fazer o aborto. No entanto, exatamente. No entanto, os grupos que querem legalizar o aborto não podem deixar a mulher ter outra escolha que não o aborto. É tão engraçado que eles são chamados de grupo pró-escolha, mas eles só dão uma escolha. Você tem que abortar. Não pode ter nenhuma outra coisa. Então, recentemente, tem aqui no estado também, para a Casa de Amparo a mulheres de gestação indesejada e também ao incapaz. E esses grupos estão querendo, feministas, estão querendo que essa lei não passe. Por quê? Se houver outras coisas que dão, outras situações, outras que dão amparo à mulher, protegem, que ela não precisa abortar, o aborto não vai ser realmente necessário. Luiz Antônio, eu fiquei preocupado agora com uma coisa, com essa lei, que eu acho legal, essa lei, Bolsa Estupro. Não é lei Bolsa Estupro, esse é o nome pejorativo que deram. Que eles dão para poder combater, para evitar essa lei a mulher é estuprada, aí é feito todo um processo legal, tal, aí ela vai receber todo mês uma quantia para auxiliar na criação desse menino. Para levar a gestação até o fim, para não fazer o aborto. Eu já estou velho para gagar já, e há muitos anos que eu ouço falar de uma lei, uma tal de lei de Gerson. Tem que se dar bem. Brasileiro gosta de fazer o jeitinho dele, gosta de se dar bem. O que vai ter de mulher dizendo que foi estuprada para ganhar um dinheiro mole, não vai ter no gibi. A gente fala essas coisas, mas você não podia ter dito aqui no programa. Claro, vou dizer que isso acontece. Mas a gente não pode deixar as pessoas corretas. Você acha que não vai acontecer isso, não? Com certeza existem pessoas de má fé. Como disse a Dirce, é necessário que haja escândalo, mas ai daquele por quem vem o escândalo. Então, a gente não pode deixar de proteger as pessoas de bem, porque as pessoas de má fé vão querer se aproveitar. Eu sei. Mas que pode generalizar. Hoje em dia, o que a gente vê de garota de 13, 12, 13, 14 anos, engravidando de namorado que depois larga elas por aí, elas vão lá, fui estuprada, aí pega um din-dinzinho todo mês, não trabalha, não teve responsabilidade, vai continuar sem receber o negocinho dela. Vai receber lá o seu, sei lá quanto. Não vai acontecer isso.
Pode ser até que aconteça, mas e aquela mulher... Mas é Então a Só vou completar o que lei... eu falar. E aquela mulher que realmente foi violentada, isso realmente é uma gravidez que a pessoa não estava planejando. Não, eu Como é que aceito ela a lei fica como essa- certa. Só vou acrescentar um artigo na lei. Vou acrescentar um artigo na lei. Que ela seja colocada, votada e colocada em prática o auxílio à mulher que foi estuprada. Mas, de acordo com a linha A, se for descoberto que a informação é falsa, essa mulher responderá pelo crime correspondente, Sim, conforme a eu lei. acho. Mas Pois- a gente tem que Isso ler até também fala- a gente tem que ler a Essa lei falsidade- toda. É Nós não falsidade temos- ideológica também. Não, não sei se tem É. esse artigo não, mas já estou dando artigo. Seu Suassuna, lá da Bahia, né, o deputado que fez essa lei, que ele coloca esse artigo se não tiver É, isso, eu colocado. acredito Como que ele é tem um cara alguma muito coisa sobre- inteligente, que fez essa lei, ele deve ter É colocado lógico, esse Deve ter artigo. algum, deve ter Nós algum estamos falando de dispositivo. estupro. Se alguém que está nos assistindo sabe a respeito dessa lei, o nome do nosso querido deputado que fez essa lei, e alguma coisa sobre essa lei, que nos mande algumas informações para a gente passar a informação É correta. verdade, com Mas certeza. eu diria, Marcos, que o número de mulheres que possam utilizar dessa maneira que você falou, ele vai ser infinitamente menor. Por quê? Uma mulher, quando ela sofre uma violência, O benefício vai suplantar. não, ela tem muita dificuldade de falar, ela se envergonha-se muito sobre isso, tá? E quando ela busca um hospital, até para falar que ela sofreu essa violência, esse hospital tem todo um protocolo também para atendê-la, inclusive para protegê-la de doenças sexualmente transmissíveis, né? Eu acho que também tem que ver o seguinte, eu acho que quando ocorre um lance desse, para entrar dentro do benefício, deve haver o registro Sim, policial, sim, o tem atendimento todo no hospital, a Para o perícia Esse médica. existe protocolo, tem que fazer notificação. Então, além da questão emocional que envolve essa mulher, tem toda uma questão também burocrática, né? E de protocolo médico mesmo, né? Dentro de uma unidade. Exato, exato. Seria só durante a gravidez, né? Seria, nem todo estupro resulta em gravidez. Sim, mas aquela Né? que tiver a gravidez, esse auxílio seria durante a gravidez. Não, é também durante a Amamentação, esse negócio, até uma certa fase, até uma né? certa idade da criança. E até isso, Interessante. depois desse no final, se a mãe não quiser a criança, Caso vai ela ser não tudo, queira, ela vai pode ser levada para colocar adoção, para adoção. para adoção. Então, a finalidade é justamente essa, evitar o aborto, mesmo que a mãe não queira, mas no final a criança não ser abortada, e sim adotada. Essa que é a finalidade. É não exterminar mais uma vida, né? Proporcionar à mulher um verdadeiro dia de escolha. Ela pode não escolher Ela pode abortar. escolher. Ela não quer abortar, eu quero que essa vida venha. E no final Talvez eu não também tenha ela condição de pode. criá-lo, nem com a pensão. E durante a Eu gestação, vou doar. depois ela pode mudar de opinião e não querer mais adotar? Exato. Isso é tão comum No acontecer. nascimento da criança, ela pode ali despertar todo Pô, vê aí. aquele amor que ela reprimiu em nome daquela violência que ela sofreu. E nós já vimos, e conhecemos tantos casos, né, de mães que iam abortar, que não abortaram, e que os seus filhos foram filhos maravilhosos, até famosos, né? Nós já falamos aqui muitas vezes, o caso de Divaldo e tantos outros, né? Que o Divaldo acho que era o 8º filho, ou o 10º, não sei lá, eu sei quem é, tinha muitos irmãos antes. E o médico, quando ela engravidou, né, que ela já tinha engravidado tanto, que ela não tinha condições de engravidar. E o médico orientou ela, não, você tem que abortar, senão você não vai aguentar, você pode morrer. Aí ela falou, não, doutor, eu não vou abortar, eu vou ter meu filho. E teve. E foi Divaldo Pereira Franco. Né? E tantos casos de filhos que não foram abortados que estão aí e que estão ajudando de alguma maneira. Então, ela pode mudar de opinião. Isso. O tempo, Renato. O tempo ensina. Isso, ele se encarrega de cicatrizar as feridas da alma. Isso. O que é hoje poderá não ser mais no dia de amanhã. No momento do Exato. trauma, porque a gente sabe que realmente o estupro é uma coisa violentíssima, é horrorosa, a mulher fica muito traumatizada. Mas com o decorrer do tempo, a mulher vai. E ela vai se transformar aquele ódio que ela tinha por amor. Ela vai ter amor, vai receber aquele espírito, aquele bebezinho lindo, e vai dar amor, e vai resolver não nem adotar mais, doar o filho. Então, é importante isso. Não é verdade? Luiz, fala pra gente aí. Como ela falou já, né? Que o espiritismo, para o espiritismo, o aborto é crime, é um crime. Está no Livro dos Espíritos, na pergunta 344, no 358, fala que é sempre crime quando se tira uma vida da criança antes dela nascer.
Né? Tá. Então, é bem claro. Isso. Né? Não há como fazer uma despenalização do aborto no livro dos espíritos. Inclusive, também na pergunta 344 fala que a ligação do espírito com o corpo começa na fecundação. Na hora que da concepção, quando o espermatozoide se liga ao óvulo, o espírito já está ligado àquele corpo. E é verdade. Que informação. Ou seja, a vida espiritual, a vida biológica no zigoto, que é o resultado da fecundação do óvulo feminino pelo espermatozoide masculino. Então, é científico, é lógico. Com certeza. Vamos pensar. Uma vez eu ouvi uma pessoa perguntando, e o que fazer com a mulher que precisa abortar? Porque ela não tem dinheiro, porque ela não tem recurso, até porque mesmo foi um estupro. Vamos falar assim, é a mulher que precisa, podemos botar assim, é a mulher que precisa matar o seu filho recém-nascido. Alguém consegue conceber essa frase que eu acabei de responder? De alguma maneira, a mulher precisa matar o seu filho recém-nascido? E se esse recém-nascido não tivesse nascido ainda, fosse 1 minuto antes, poderíamos matá-lo? E se fosse 1 hora antes, 1 semana antes, 1 mês antes, 9 meses antes? Quando é que o ser humano deixou de ser humano nesse período? Quando é que o ser humano deixou de ser vivo? Ele tem o coração batendo. Quando a mulher descobre que está grávida, o embrião já tem o coração batendo no seu peito. Você fazer esse coração parar de bater, é tirar a vida dele. Quando a mulher descobre que está grávida, aquele ser que está dentro do seu útero pertence a que espécie? Então, nós não podemos, nós temos que criar uma cultura de vida, em que a vida seja valorizada, da sua concepção até a morte natural. O que acontece é uma desvalorização da vida. Quando desvaloriza a vida de todos nós. Se a gente tira os direitos de alguém que não nos é conveniente, um dia talvez o inconveniente sejamos nós. Nós temos que lutar pelos direitos dos seres humanos, de todos os seres humanos. E tirar a vida de outro ser humano não pode ser um direito de ninguém. Eu diria até, Luiz, você falou 9 meses antes. Muitas mulheres vão concordar com o que eu vou falar. Elas sonharam com seus filhos muito antes desses 9 meses. Elas sentiram a presença desse filho muito antes desses 9 meses. Muitas mulheres já sabem o nome desses filhos, porque se esse espírito já não se aproximou, esse filho já mora dentro dela no sonho dela. Minha esposa tem. Você acabou de confirmar, né? O interessante é a Alba Ramalho, que é uma grande defensora da vida, ela tem uma frase que eu acho linda. Ela fala, o aborto não evita que um ser humano venha a esse mundo. Ele já existe nesse mundo, dentro do ventre da sua mãe. Da mesma maneira, o aborto, para nós espíritas, não interrompe uma relação entre espíritos. Aquele espírito que está vindo não é um desconhecido, não foi criado naquele momento. Aquele espírito que está vindo é um espírito que está vindo para o nosso relacionamento, tem uma história conosco. Ele não veio por acaso, aleatoriamente, um jogo de dados que Deus fez. Ele já tem uma história conosco, não interrompeu uma relação. Na verdade, o que era uma relação, o que era para ser uma oportunidade de redenção, muitas vezes de reconciliação, vira muitas vezes um motivo de conflito. E nós estamos aqui para poder nos amarmos todos uns aos outros. Não podemos aceitar que o aborto possa ser um direito. Né? É muito importante esse curso de multiplicadores de defesa da vida, para formar uma cultura pró-vida, uma cultura pela vida. E que a morte não seja a solução. A morte não é solução para nada. Para a vida, tudo tem solução. Só para a morte. A morte o roubo de tudo. Então não podemos permitir isso. Então esse curso de multiplicadores em defesa da vida é justamente para levar aos jovens essa informação sobre a importância da vida humana, da vida deles mesmos. E para que eles possam pensar com responsabilidade nos seus atos. Né? Então é importante nós irmos aos jovens, é importante levarmos a verdade, as informações corretas para os jovens. Davi, por favor, bota o cartaz aí do curso para as pessoas verem, coloca aí, continua falando. Então, está lá falando do curso, do dia, do local. Vai ser no Espaço Helena, fica em frente à Ampla, perto da rodoviária. É um curso gratuito, mas as vagas são limitadas. Ele vai ser às 9 da manhã, no domingo, dia 29 de março de 2015, e ele vai ser das 9 da manhã até as 18 horas. Eu já fiz esse curso 2 vezes, ele é muito dinâmico, é muito gostoso, e as informações são informações científicas.
Se eles dizem que a religião não pode entrar nesse assunto, então tome ciência. Vamos receber informações Davi, por favor, estatísticas verdadeiras. Coloca o e-mail aí que eu passei para você. Vamos fazer para a inscrição. Bota o e-mail aí que eu passei para você. Caso as inscrições sejam encerradas, o Espaço Helena talvez ainda possa comportar um grupo para ouvintes, para poder participar. Bota o e-mail aí, por favor, Davi. Bota aí. Cabo Frio pela Vida @gmail.com. É onde você pode fazer a sua inscrição. Tudo junto, Cabo tá? Frio pela Vida @gmail.com. Deixa na telinha aí, por favor. Eu queria fazer uma pergunta para a Di, se ela tem 2 segundos para responder. O programa está acabando. Só um momentinho que é importante. Tá? Esse curso tem 2 pré-requisitos. Ser contra o aborto e saber que a vida começa com a concepção. Porque não é para a gente ficar explicando isso. As pessoas que vão lá já têm que estar cientes disso. É para a gente poder aprender como explicar isso para os jovens. Então estão todos convidados, todas as pessoas de todas as religiões. Quem não tem religião, mas que seja a favor da vida, né, que é contra o aborto, estão todos convidados para participar desse curso com a gente. Di, você tem 2 segundos para responder, 1,5. O Renato já tomou outro meio segundo. Olha só, tem gente nos assistindo que nós já defendemos aqui, nós somos contra a legalização do aborto. Mas tem gente ali, nós já falamos que estupro não pode ser motivo para fazer o aborto, mas tem gente ali que tem um filho, uma gestação com um filho que, pelos médicos, vai morrer logo após nascer. Ou ele tem algum problema congênito que vai morrer. Neste caso, eu posso fazer um aborto? Não, não faça isso. É vida que está aí dentro de você. É seu filho. Não deixou de ser seu filho por conta de um diagnóstico médico. Não deixou de ser um espírito em retorno e com uma necessidade de reajuste. Deixe-o nascer e deixe com que a vida se vier a morte. Se a sua mãe tem a data prevista para morrer por causa de um problema de saúde, você vai matar ela para adiantar? De forma nenhuma, de forma Sempre nenhuma. me pareceu muito estranho. Vamos matá-lo antes que ele morra? Vamos matá-lo antes que ele morra? Deixa seguir o curso normal. E aí, você vai poder ter o seu filho, viver com ele o tempo que for necessário. Mas deixa eu ver. E dar o amor para ele, e que é um espírito que está encarnando, dar o amor para ele por aquele momento. Quantas vezes a gente já percebe histórias de bebês que nascem prematuramente, a mãe pede, sabe que não tem jeito, está com 20 semanas, impossível, ela deixa ficar comigo e fica cuidando do bebê. Uma coisa, Renato, que eu queria falar, que é importante, faltam 3 minutos nós temos um grupo na obra social Antônio de Aquino, grupo de apoio à gestante de gravidez inesperada e apoio à mulher vítima do aborto. Porque aquela mulher que está se sentindo culpada, triste por ter feito, porque ela foi empurrada por essa cultura de morte que nós queremos acabar. Nós temos que acabar essa cultura de morte. Então, esse grupo é para assistência psicológica, médica, tanto para as mulheres que decidem não abortar e a gente ajudar a cuidar das crianças. Então, mais tarde podem entrar em contato com a página, né, daqui do Espiritismo em Foco e pode ter maiores detalhes. O nosso grupo na obra social Antônio de Aquino, que fica na Vila do Sol. Na Vila do Sol. Nós estamos já terminando, fechando o programa. Eu gostaria só que vocês dessem as palavras finais, porque faltam 2 minutinhos. Dirce. Olha, nós falamos tanto da mulher, né? Que ela tem esse compromisso, enfim. Mas deixa eu lhe falar, você também, homem, tem um compromisso com essa criança. E às vezes o compromisso dessa criança não era com a mãe, era com você. Também tem essa responsabilidade. Amar não significa um instante, amar significa toda uma vida. Não só essa, como todas aquelas que teremos que viver. Você, Luiz. Vamos valorizar a vida, vamos mudar essa cultura de morte e fazer uma cultura de vida. A maioria dos brasileiros são contra o aborto, mas são contra de forma passiva. E uma pequena minoria, muito ativa, está com um sério risco de conseguir a vitória de legalização. Vamos assumir, vamos passar para o trabalho. Vamos assinar o Estatuto Nascituro. Procura na internet como assinar o Estatuto. Vai estar lá também no dia. Também vai estar também no dia. Nós vamos estar lá com a baixa assinada. A gente pode botar na página como assinar virtualmente o Estatuto Nascituro para proteger as mulheres que engravidam e os bebês. E lá no dia também vai ter lá um local para você assinar, né, lá esse estatuto, para você também apoiar essa iniciativa nossa. Nós brasileiros, uma postura pró-vida de todos os seres humanos. Muito obrigado. Então, muito obrigado a vocês, mais uma vez, meus queridos amigos da AME Lagos, Associação Médica Espírita da Região dos Lagos. Agradecer a vocês
E semana que vem nós vamos ter minha querida amiga Ângela, lá da Casa René Peça, nós vamos falar sobre o livro de André Luiz, Missionários da Luz. Nós temos aqui, ó, José Hélito, nosso querido amigo José Hélito, lá de Araruama, e está assistindo ao vivo, está dando os parabéns, que o programa está muito bom, muito legal, muitas informações, e está parabenizando pelo programa. Então, que todos tenham uma semana maravilhosa, que possamos refletir tudo isso que nós falamos aqui, e que nós temos sim, nós que somos cristãos, nós que somos a favor da vida, de todas as religiões, e até as pessoas que não têm religião nenhuma, mas que são contra o aborto, são a favor da vida, nós temos que lutar por isso, nós temos que falar mais, nós temos que divulgar mais, porque o bem tem que estar acima disso aí. O bem não pode, tem que deixar de ser tímido. Vamos colocar e falar, nós somos a favor da vida, nós queremos a vida, nós somos contra o aborto. Então, estão todos convidados para estar com a gente lá domingo, dia 29 agora, a partir de 9 horas da manhã. Que todos tenham uma semana maravilhosa, de muita paz, e até segunda-feira que vem com mais um programa Espiritismo em Foco. Now because across the